A Rua do Souto é precisamente uma das ruas mais importantes do núcleo histórico da cidade de Braga, é uma das mais antigas e, ao mesmo tempo, curiosamente, é hoje uma das mais importantes. Desde logo, bastava dizer que é uma das ruas onde o custo do solo por metro quadrado é o mais elevado da cidade, ao nível do resto do chão, porque a Rua do Souto é a rua, digamos, mais comercial da cidade de Braga. No contexto da cidade, todos nós conhecemos também pela história que a Rua do Souto é uma rua histórica da cidade de Braga, é uma rua muito apelativa para o comércio da cidade, é uma rua onde estão implantados comércios de muita qualidade e muita variedade, onde tem um tráfego de turistas muito interessante em relação àquilo que ela consegue mobilizar pela sua própria história, pelos monumentos que também a circundam. É um dos eixos principais da cidade no tráfego de pessoas, desde logo porque enquadra o eixo da Estação de Caminho de Ferro com a Avenida Central e, por essa razão, ela posiciona-se como uma das ruas principais da nossa cidade. Pressente-se agora uma vontade redobrada de inverter a situação do povoamento do centro histórico e a Rua do Souto, naturalmente, também irá beneficiar com isso e era fundamental que isso acontecesse. A Rua do Souto tem uma origem indeterminada. Claro que o topónimo é um bom indicador dessa pesquisa, porque nunca se lhe conheceu outro. Ao contrário de outras ruas igualmente muito antigas da cidade de Braga, a Rua do Souto sempre foi conhecida por Rua do Souto. Não é, obviamente, uma rua que está relacionada com a origem romana da cidade, isso é muito importante dizer, porque em Braga o tempo tem um espectro distinto da história das outras cidades, designadamente aquelas que são mais próximas. Os pergaminhos da Confraria de São João de Souto foram estudados pelo historiador José Marques. Nesses estudos que fez com base nos pergaminhos da Confraria de São João de Souto, ele apercebe-se que num documento datado de 12 de junho de 1161 se assinala a elevação da Igreja de São João de Souto a sede de paróquia e referem-se 4 ruas, entre elas a Rua do Souto. Portanto, até agora, a referência documental mais antiga relativa aos inícios da Rua do Souto data desta data, 1161. Estas ruas e a igreja eram fora dos muros da cidade, portanto ficavam numa localização periférica. Entretanto, com o alargamento da muralha, no período medieval, para norte, a Rua do Souto vai passar a estar intramuros, portanto dentro dos muros da cidade, e era uma rua que tinha uma configuração diferente daquela que hoje conhecemos. A configuração que tem, tal como hoje a conhecemos, foi adquirida e alargada no século XVI, no tempo do arcebispo Dom Diogo de Sousa. O título das obras que o dito senhor arcebispo fez na cidade dos muros adentro. E começa assim: fez novamente a Rua de Sousa, da Fonte de São Geraldo até à Porta de Sousa, a qual era chão cerrado de quintais, e comprou para fazer e calçar, da maneira que agora está, muitas casas, afora os ditos quintais e chãos. O mesmo arcebispo
Fez também obras de transformação na velha Rua do Souto, que não tinha o traçado que passou a ter com a intervenção do arcebispo, e que vemos aqui neste mapa, que é um mapa de 1594, da autoria de Geórgios Brownius. Portanto, isto é posterior ao arcebispado de Dom Diogo de Sousa. O arcebispado de Dom Diogo de Sousa durou entre 1505 e 1532, e vemos aqui então a Porta de Sousa, aqui ainda o castelo da cidade de Braga, que era uma zona destinada à guarnição militar que defendia a cidade, do qual já só resta a Torre de Menagem. A Rua do Souto, que a partir da fonte de São Geraldo é depois continuada pela tal Rua Nova, que Dom Diogo de Sousa mandou fazer. Dom Diogo de Sousa tem nas suas reformas da cidade de Braga, que são múltiplas, muito bem sumariadas no estudo do professor Miguel Bandeira, vai querer criar em Braga uma grande via retilínea que permita atravessar a cidade de um extremo ao outro, ao modo daquilo que havia visto, creio eu, na Via Júlia de Roma. E é essa via que depois, claro, que vai ter loteamentos, construções que se vão sucedendo no tempo até adquirir o facies atual. O Arco da Porta Nova é uma estrutura ornamental já da segunda metade do século XVIII, mas que corresponde ao arranjo de uma primitiva porta na muralha, rasgada de novo, daí o termo nova, portanto, em 1512, como testemunha o Dr. Manuel Monteiro. Portanto, há o rasgamento de uma nova porta da muralha para substituir, digamos, o acesso privilegiado daquele quadrante que era pela Rua de Massiminos, a atual Rua Dom Paio Mendes, que é a rua que vai dar à frontaria da sede de Braga, é naturalmente, inequivocamente, está associada ao rasgamento de uma nova rua. E essa nova rua, que durante muitos anos se chamou a Rua Nova de Sousa, e que muito justamente hoje tem o nome do mecenas que a mandou abrir, Dom Diogo de Sousa, mas que já na altura foi desde logo conhecida como Nova de Sousa. Ela corresponde, na minha perspectiva, à aplicação de um ideário do Renascimento urbanístico em Braga, que é o estabelecimento de uma via retilínea, daquilo que os italianos na altura chamavam uma via nuova, uma via nova, uma rua nova, que de algum modo correspondia à necessidade de desafogar a cidade nos seus quarteirões mais densos, mas ao mesmo tempo de valorizar a relação de circulação dentro da própria cidade. Porque, evidentemente, estamos num período em que não havia automóveis, havia outro tipo de tráfego rodado, de carroças, digamos, no fundo, de transportes puxados por animais, mas que denotam, digamos, um momento de expansão da cidade, de prosperidade, e no qual era necessário valorizar as ligações entre os extremos dessa mesma cidade. Uma rua que deve ser estimulado o uso do espaço público para fins sociais e culturais, como tem acontecido através de algumas performances, de alguns eventos artísticos, também ao nível do espetáculo, porque o Largo do Paço de alguma maneira também acaba na dignidade que tem que ser mantido, mas por ser também uma espécie de palco de uma data de eventos. Podia citar vários, a Braga Romana, as serenatas do Enterro da Gata, enfim, há vários usos que a própria Universidade muito bem atribui a esse largo e que fazem da Rua do Souto, que é para onde ele verte,
um lugar privilegiado, mas também, enfim, estou-me a recordar do Bananeiro, que de alguma maneira é um espaço conquistado na véspera de Natal. O Bananeiro foi assim, uma coisa espontânea, isto é, aquilo passou quase do nada para uma multidão. Eu acho que coisas dão muito aquilo também para os telemóveis, a tecnologia moderna. Porque o Bananeiro sempre teve ali nos anos 70, eu lembro perfeitamente no início dos anos 70 e até antes, a gente nova, ali ao sábado de manhã e ao domingo de manhã, eles cultivavam muito ali o sistema do aperitivo, isto é, as pessoas, os jovens juntavam-se muitas vezes, iam ali, comiam uma banana e bebiam um copo. Eu acho que há ali um grupo de pessoas que se começa a juntar ali no dia de ceia, para antes de irem para a ceia, é uma forma deles se despedirem ali para depois partirem para as famílias. Realmente em Braga é já um dia em que todos os bracarenses, e não só, porque já há gente de fora de Braga, procura vir ao dia do Bananeiro para reunir-se, para conversar um bocadinho. É um local de encontro, é numa rua também histórica, é um sítio onde principalmente a juventude faz o seu local de encontro, o seu local de discussão, conversa com os amigos, criam-se amizades, e eu fico a pensar que isso só é possível com uma grande persistência em manterem um evento que começa, certo, muito insipidamente, mas que depois vai criando raízes e não se desiste. De alguma maneira é um espaço conquistado na véspera de Natal e que de alguma maneira induz a Rua do Souto como um espaço-palco. E eu acho que ele justifica algum tratamento que neste momento eu julgo que poderia convocar. Enfim, a Câmara está naturalmente disponível, mas muito particularmente a Associação Comercial, no sentido de valorizar as componentes identitárias de uma rua que está a ser descaracterizada pela globalização comercial, pelas marcas que nós encontramos em qualquer vulgar grande superfície, mas que relega logo a Rua do Souto para uma situação de desvantagem, porque a ideia do espaço do centro comercial a céu aberto não tem o desfruto do estacionamento grátis que qualquer grande superfície tem. O comércio tradicional, tal qual como nós o conhecíamos, ou conhecemos ainda dos tempos passados, esse comércio acabou. Hoje os novos comportamentos dos consumidores, as novas formas de comercialização, repare que hoje estamos a tratar de internacionalizar o pequeno comércio. Deixaria cair o conceito de comércio tradicional a que estamos ainda muito culturalmente apegados e chamaria-lhe antes comércio de proximidade, comércio de rua, porque é aquilo como ele se posiciona e desde logo pelo seu atendimento, que é um atendimento de proximidade com o cliente. As marcas, por essa razão, trouxeram alguma mais-valia. Se me diz que alguma loja tradicional ficou pelo caminho, naturalmente temos que atender a isso como uma evolução dos tempos. Continua a ser a Rua do Souto como referência de comércio, principalmente a partir desta época, a partir da primavera, a força das pessoas quando visitam Braga, a Rua do Souto. Eu costumo dizer até mais que a Rua do Souto é a passadeira vermelha da cidade de Braga. As principais lojas comerciais, algumas delas e as de maior força, situavam-se na Rua do Souto. Por exemplo, as paramentarias, tinha a paramentaria Amorim e a paramentaria Vasconcelos. É uma rua que eu designei num trabalho como uma espécie de rua-palco. Rua-palco e, simultaneamente, rua de frisos de camarotes. Já não como no passado, onde era característico as procissões passarem e as pessoas assistirem
como numa ópera barroca, como então acontecia nesse período, das suas varandas ao desfile desses préstitos, que eram os momentos mais importantes da vida social e cultural da cidade, em períodos recuados, mas que hoje poderia ser reaproveitada como uma rua que, no caso, por exemplo, da Semana Santa, onde por aí passam grande parte dos préstitos dessas festividades que atraem tantos turistas, merecia ser, digamos, cenicamente tratada. Desde logo ao nível da iluminação, ou seja, seria muito interessante que no decorrer das principais procissões da Semana Santa, a Rua do Souto e a Rua Dom Diogo de Sousa pudessem integralmente apagar a luz das montras e o tipo de iluminação estar pública, estar adequado, digamos, ao ambiente que se quer de alguma maneira valorizar no decorrer dessas procissões. As pessoas vissem hoje uma procissão e uma decoração das ruas dessa época, ficavam fascinadas, porque aquilo era desde os calvários à decoração da rua em si, as janelas, as sacadas eram ornadas com folhas e ramos de oliveira e palmeira. Semana Santa em Braga é a semana maior para o comércio de Braga, para os mais variados setores de atividade. É realmente um evento por excelência, é um evento que tem ainda muito espaço para progredir, para evoluir, para melhorar e para o comércio de Braga também tirar mais partido da Braga romana. Mas é realmente um evento que foi e está para durar e para melhorar. E é isso que nós pretendemos e naturalmente tudo faremos o que estiver ao nosso alcance também para que esse evento crie raízes fortes na cidade e até porque lhe diz muito respeito, desde logo porque a nossa cidade é uma cidade fundada pelos romanos e naturalmente tem esse carisma muito forte e que assenta-lhe bem. Relativamente à vossa rua,